22, né? 22. Estamos no ar? Estamos ao vivo. Graças e paz, queridos, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma live, está escrito. E hoje, segunda-feira, estamos mudando o dia, voltando para segunda-feira, para entender que é um dia melhor, para que todo mundo aí em casa possa ter o acesso e a gente possa compartilhar das Escrituras juntos, porque o objetivo é que você seja despertado dentro desse tema maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Mais uma vez, pastor Ricardo, passou a imersão, a primeira, rompemos a fronteira. Bênção, paz a todos, Deus abençoe. Realmente foi muito bom, né? Bom demais. Uma bênção. A imersão foi algo assim maravilhoso. A gente poder compartilhar assim, do profundo do tabernáculo, e ainda muito pouco, né? A gente fala 6 horas, mas foi muito pouco. Passa rápido demais. Eu cheguei em casa e daí estava meditando, falei, meu Deus, tanta coisa que ainda ficou para trás, tanta coisa, mas tanta coisa mesmo, que como o pessoal falou lá mesmo no sábado, vai ter que ter a segunda, né? Vai ter que ter. Vai ter a segunda, porque tem muita coisa ainda para a gente compartilhar. Então, mas foi muito bom, graças a Deus. E agora estamos de volta aí na segunda-feira. Bênção de Deus. Queridos, a nossa imersão que foi realizada no sábado, né? Ela trouxe para nós a oportunidade, o que a gente estava falando aqui a semana passada, a oportunidade para que nós tenhamos um ambiente sério, sadio de aprendizado das Escrituras. Talvez algumas pessoas questionem dizendo, puxa, eu queria aprender, mas eu não tenho oportunidade, tudo é muito caro, tudo é muito... Nós tivemos a primeira imersão, foi gratuito, e abriu-se, pastor Ricardo, uma porta para a oportunidade de se aprender a palavra de Deus no interior de São Paulo. E foi uma coisa assim que foi muito gratificante de ver no rosto das pessoas, como em determinados momentos parece que a Bíblia brilha na cabeça da pessoa, a gente via nos olhos a alegria, né? de entender a Bíblia de uma forma um pouco mais profunda. Então isso trouxe uma alegria muito grande, de poder compartilhar coisas ali que, por exemplo, quando nós estávamos falando do Éden, do jardim, como o tabernáculo na terra, então muitas coisas que foi falado ali, o pessoal, sabe, despertava a gente via no rosto das pessoas aquela alegria. Então isso foi muito bom mesmo. Foi um tempo precioso demais. E eu confesso que eu também já estou esperando a segunda, porque foi muito bom, um tempo precioso. E hoje nós estamos dando continuidade para a série dos patriarcas, né? A gente estava brincando aqui que vai precisar fazer temporada dessa série, porque ela já está estendida, né? Avançando as fronteiras que a gente imaginava. Virou uma série mesmo, né? Então a primeira temporada, daqui a pouco a gente termina aqui para a segunda temporada, né? Então realmente é algo muito gostoso da gente poder estar aí compartilhando. Olha quem está aí, Rafael Viegas, glória, glória a Deus, Deus abençoe, Rafael, feliz de te ver, glória a Deus. É ele mesmo, ó. É ele, ó. O Rafa já entrou, a Mariana, Gabriel, a Ivete, o Joãozinho, o Fê. Rafael, pastor Rafael também é um que um dia, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Era mais ou menos, eu fui levar a Joyce para o trabalho, deixei ela lá mais ou menos 8 horas da manhã, marcamos 8h30, 9 horas, a Joyce saía às 3 da tarde, a gente foi ver, já era quase 2 da tarde já. Tomamos um café, almoçamos. Foi bom demais também, viu? Vamos tomar outro já. Seja bem-vindos, querido. E hoje
Nós estamos caminhando dentro dessa série dos patriarcas, ainda estamos sobre Abraão. É importante as pessoas que não tiveram assistindo as lives anteriores, né? Sim. Buscar aí. A gente está programando o canal do YouTube, aí vai ficar muito mais fácil, aí vai ficar muito mais simples para poder acessar as lives anteriores, mas ainda não temos. Então você precisa correr pelo feed de notícias aí no Facebook e buscar essas lives passadas, porque a gente já chegou no capítulo 22, sim, mas ainda é Abraão. Abraão ainda. É uma coisa interessante que quando a gente vai falar de Isaac, alguém certa vez disse assim que Isaac era o filho de um pai grande e pai de um filho extraordinário. Então, com isso, praticamente estavam dizendo que Isaac não tinha muita expressão, né? Filho de um pai grande, pai de um filho extraordinário, e que Isaac não tinha muita expressão. Até mesmo porque quando a gente vai ver, a gente vai ver os capítulos que são dedicados a Abraão, os capítulos que são dedicados a Jacó, e os capítulos em que está a história de Isaac. Então Isaac tem a menor participação, vamos dizer assim, no texto bíblico do que o pai e do que o filho. É interessante isso, mas eu não posso concordar quando se diz que ele é... Eu posso até dizer que ele é filho de um pai extraordinário, filho de um pai grande, pai de um filho extraordinário, mas não posso concordar que Isaac é alguém sem expressão, porque dos três, Abraão, Isaac e Jacó, o que faz o tipo de Cristo é justamente Isaac. É o único. É o único, né? Então isso me chama muita atenção. E a gente vai ver que não é uma vez apenas, né? Sim. Porque a gente poderia ficar apenas no capítulo 22 e falar assim, ó, o papel tipológico dele é só o capítulo 22. Acabou ali, mas não. Tem muito mais. Mais adiante tem, né? Tem coisa linda, tem coisas lindas ali. Então a vida de Isaac é uma vida assim muito inspiradora, né? E esse momento da vida, o senhor até chegou a compartilhar um pouquinho na nossa imersão aqui de sábado passado, sobre essa questão que a gente criou ao longo dos anos, a ideia do Isaac pequeno quando está subindo ao monte, né? Sim. O pequenininho, o menininho, né? As histórias, né? O departamento infantil, as bíblias de gravura ilustradas, geralmente mostram o Isaac um garotinho, um bebê. Mas é interessante que quando nós falamos sobre... quando Abraão despediu Agar e Ismael, se a gente for ver, foi quando Isaac foi desmamado. Naquele tempo, a criança mamava até os 3 anos, até os 5 anos de idade. Tem textos rabínicos que dizem que até uma criança desmamava até com 5 anos de idade. Então veja, se Isaac, quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade. Quando nasceu Isaac, Abraão tinha 100, então uma diferença de 14 anos. Se Isaac tivesse 3 anos de idade, mais 14, Ismael teria 17 anos. Então a gente vê algumas coisas que Isaac desmamou com 5 anos de idade, 3 a 5 anos de idade. Então não pode ser como na historinha, quando ele vai ser levado ao monte, como um garotinho de 5 anos de idade. Já não pode ser. Mas talvez alguém pense que ele fosse um adolescente, um jovem, né? Só que é interessante, bispo, no capítulo 22, que é a história do sacrifício, né? Logo em seguida, nós vamos ver aqui que a Sara, ela vai falar da morte de Sara. Sara tinha 127 anos. 127 anos tinha Sara. Se o Isaac nasceu quando a Sara tinha 90, a gente tira 127 de 90, a gente vai ver que quando Sara morreu, Isaac tinha 33 anos de idade. Perdão. Quando Sara morreu, Isaac tinha 37 anos de idade. Quando ela morreu, Isaac tinha 37 anos de idade.
Isso leva a entender, até mesmo porque depois do sacrifício, o texto vai dizer aqui em... Oh, meu Deus. O versículo que você vai achar aí, ó, da idade de Sara, que o pastor está falando, capítulo 23, versículo 1. Tá? Então vai lá, foi a vida de Sara 127 anos. E esses foram os anos da vida de Sara. E a gente tem a ideia, porque ele nasceu quando ela tinha 100 anos de idade. Ela tinha 90 anos, nasceu Isaac. 127 ela morre. Quando ela morre, Isaac tem 37. E no capítulo anterior, quando fala-se do sacrifício de Isaac, aqui no texto aqui, vai dizer aqui no verso 19, 22 e 19 de Gênesis. Então Abraão voltou para os seus moços, seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E Sara, ela vai ser enterrada, ela morre, melhor dizendo, em Kiriat Arba. Então a gente vê que é Hebron. Então a gente vê a distância. Então Abraão habitou em Berseba. Então dá mais ou menos esse período de uns 3 a 4 anos. Então Isaac tinha por volta de uns 33 anos de idade quando ele sobe no monte. Pastor, qual que faz a diferença, bispo? Às vezes a pessoa pergunta, que diferença isso faz? Se Isaac era jovem, se Isaac era adolescente, faz toda a diferença. Porque se ele fosse um garotinho, o pai vai lá e amarra ele com a maior facilidade. Se ele fosse um adolescente, o pai o dominaria. Agora, Isaac tem 33 anos de idade, vamos contar que Abraão já tem para lá de 100. Ele tem o filho, 133 no mínimo. Abraão, 133 anos. Então você pensa que Isaac poderia muito bem ter recusado. Isaac poderia ter dito, não, pai, eu não vou. E não ia dar problema nenhum para ele. Porque a prova de Deus era com Abraão, não era com Isaac. Sim. O pai estava sendo provado. O pai estava sendo provado. O problema não era com Isaac. O problema era com Abraão. Deus falou para Abraão, leva o teu filho e sacrifica. Então o problema não era com Isaac. Se Isaac corre ali... Quem tinha que resolver era Abraão. Era Abraão. Né? Abraão tá livre, ó, eu fui sacrificar, meu filho correu. Então Isaac poderia ter rejeitado, Isaac poderia ter dito não. E é interessante, bispo, que Isaac entende muito bem do que está sendo feito ali. Numa das lives, o bispo ainda comentou, a gente estava conversando sobre a pergunta que ele faz a Abraão na subida para o monte. Sim. A pergunta que ele faz para o pai. Então ele entende muito bem de sacrifício. Ele já viu o pai fazer isso várias vezes. Já participou, né? Já deve ter feito vários outros, né? Não era uma novidade. A oferta de sacrifício não era uma novidade nem para Abraão nem para Isaac, né? Ele pergunta para o pai, nós subimos, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para esse sacrifício? O pai diz, o Senhor vai prover para si o cordeiro. Só que quando chega no monte, o pai amarra as mãos dele, ele já entendeu tudo. Daí nós vamos tirar uma questão muito importante, né? Então você começou a construir a partir da ideia de desconstruir a imagem do Isaac. O Isaac criança. Né? Porque a gente, para construir algumas coisas hoje, dentro da igreja, a gente precisa desconstruir. A gente tem mais trabalho para desconstruir do que para construir a verdade, né? Então essa ideia do Isaac pequenininho, com 7 anos, até nos teatros, quando a gente vai assistir nos cultos. Sempre coloca uma criança. Uma criancinha pequenininha, né? E dá a ideia, assim, nossa, mas... Não, querido, já era um homem. Talvez a partir de agora, quando for fazer o teatro, já não vamos chamar uma criança, vamos chamar já um rapazote. Vai perder até a graça, né? Porque o menininho era que tinha graça, porém... A gente precisa entender isso, né? Quando Isaías vai falar sobre o menino que nasce, mas o filho que se dá. Sim. Né? É essa a ideia, né? Porque o Isaac vai fazer isso. O Isaac foi entregue já como homem. Como homem. Não foi um menino. Não tinha decisão própria. Até porque o termo do Akedá, quando ele é amarrado,
A ideia é se permitir, Sim. a ideia não é involuntário, não é... Não é alguém que pegou ele na marra, né? Porque até mesmo se fosse uma criança, bispo, a criança não tem entendimento. E no que o pai amarrasse, a criança ia gritar. E não ia ser uma entrega legítima. Não é? E é por isso que Isaac é um tipo legal de Cristo, porque ele tipifica a ovelha muda, que é levada ao matador. E consciente, né? Consciente. Ele não vai inconsciente, ele vai consciente, ele sabe o que está sendo feito. A hora que o pai amarra os braços dele, amarra os pés dele, ele está sabendo. E olha que cena é essa? O Isaac deitado sobre o altar, amarrado, e vendo o pai levantando a mão com o cutelo e descendo, bispo. Ah, meu irmão, que cena é essa, mano? Que cena é essa? Ele vendo o pai descendo a faca sobre ele, eu fico imaginando o pós-sacrifício. A mente do Isaac, aquela cena do pai descendo a faca. Meu Deus, irmão, por favor, foi muito dolorido para Abraão. Foi muito dolorido. Mas eu imagino como deve ter sido para Isaac. Como deve ter sido para Isaac ver o pai. Porque o texto diz, o teu único filho, a quem tu amas. O relacionamento de Abraão e Isaac deve ter sido uma coisa fora do comum. Essa ideia que a gente vai retomar daqui a pouco do Akedah, que é essa questão do se permitir, vai muito mais além do entender, expressa o relacionamento, e não só o relacionamento entre pai e filho, mas o relacionamento que eles tinham com Deus. Porque uma coisa é eu entender que Deus me quer como sacrifício. Outra coisa é eu me permitir ser o sacrifício. Ser o sacrifício. É me entregar, é se entregar. Né? É realmente. Eu posso até entender, olha, Deus me quer. Outra coisa é eu me colocar como sacrifício, né? Então é por aí que a gente vai caminhar. Mas se a gente pegar aqui, é um texto assim que talvez a gente precisaria de umas 3 lives só para a gente conseguir. É como uma imersão. É como uma imersão. Porque o texto já começa dizendo assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É interessante, né, bicho? Porque quando a gente lê, quando fala um único filho, a gente precisa entender que tinha um filho, Ismael. Tinha um filho, Ismael. E a gente vê que quando Abraão vai despedir a Agar, é pesado para ele. A Bíblia diz que isso pesa no coração de Abraão. Agora, o relacionamento de Abraão com Isaac depois que Ismael vai embora é uma coisa fora do comum. Então aqui diz, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Aqui prova o amor de Abraão por Isaac era algo fora do comum. E Deus pedir. E aí é uma coisa, o bispo até vai explorar isso de uma forma muito melhor do que eu, porque na parte dessa aplicação tu tem um dom que é essa questão de Deus pedir aquilo que a gente ama. Porque se Deus pedir uma coisa que a gente não se importa muito, é simples de entregar. Por isso, pastor Ricardo, por isso que o versículo 1 vai dizer, Deus provou. As pessoas às vezes não entendem o que é prova. As pessoas falam, eu estou na prova. Não, você não sabe o que é prova. Porque estar na prova é Deus pedir aquilo que eu amo. Isso é prova. Prova não é luta. Prova não é luta. Prova não é dificuldade. Deus está me provando. Não, Deus te prova quando pede o que você ama. Isso é prova. É uma coisa muito séria, né? Aquele a quem amas. Então quer dizer, pedir o que a gente não valoriza, o que a gente não dá valor, Deus não pede. Porque nisso não há prova nenhuma.
Agora, aquilo que realmente, eu gosto muito do texto em que Davi, nesse mesmo lugar, o que aqui vai dizer, ó, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Esse mesmo lugar, Davi vai para oferecer um sacrifício a Deus. E quando ele chega ali, o dono, quem era proprietário do lugar, ali naquele tempo, naquele momento de Davi, é Araúna, ou Ornã, né, algumas traduções, e Davi chega, e era rei, e quando Davi chega ali e diz, Araúna fala, em paz sua vinda, Davi diz, eu vim aqui para fazer o sacrifício. Então Araúna diz assim, pode tomar a terra para ti, quer também os bois para o sacrifício, quer os aparelhos, os carros dos bois para lenha, e Davi vai dizer assim, eu não oferecerei ao Senhor meu Deus algo que não me custe nada. Põe teu preço, que eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Esse é o sentido da adoração. Oferecer algo para Deus que tenha valor para nós. Sim. Agora, oferecer para Deus aquilo que não custa nada, que não tem, que a gente não... Até porque, olha, presta atenção nisso que o pastor Ricardo falou agora, porque a primeira vez que vai ser mencionada a adoração na Bíblia é dentro da entrega de Abraão e Isaque. Então quando eles chegam no pé do monte, eles vão dizer o quê? Fica aqui para os homens que eu e o menino subiremos e adoraremos. Isso é adoração. Adoração é dar o que eu amo. Meu Deus, esse adoração é dar a Deus aquilo que eu amo. E isso envolve uma coisa bem simples. Bem simples. Porque a gente também aprendeu que adoração é a música. Adoração nunca foi música. Adoração é a atitude que eu tenho em direção a Deus de dar a Ele aquilo que eu amo. E na imersão, irmão, veja. Para você que não veio na imersão, veja bem. E quem veio vai lembrar. O bispo falou na imersão sobre o querubim ungido no jardim de Deus. E Ezequiel fala isso, Ezequiel 28. E o bispo explanou muito bem que o querubim ungido levava das pedras ao trono de Deus. E a adoração era o movimento. Foi justamente isso que o bispo falou. A adoração é o movimento. Esse movimento de ir até Deus, levando algo a Deus, que Deus já me proveu, já me deu. Aqui a gente vê a mesma situação, igualzinho. Sim. Quem proveu Isaque, quem deu Isaque para Abraão foi Deus. Deus não pede Ismael, porque Ismael não foi Deus que deu. Então não adianta Abraão levar Ismael, porque Ismael não foi Deus que deu. Então se ele leva Ismael, é a força de Abraão. Mas pastor, a gente está oferecendo para Deus hoje, é impossível não interromper, porque a gente está oferecendo para Deus uma adoração que não foi Deus que nos deu. É algo que não veio dele. Não. Aquela canção muito bonita, linda, que diz assim, tudo veio de ti e tudo volta para ti. É a mais pura verdade. É a mais pura... Davi, quando vai fazer ofertas para o templo, que lhe foi negado construir. Sim. Porque é assim, o pastor, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pintar aqui essa sala aqui, ó. Deus me deu uma ideia aqui, vamos pintar essa sala. Beleza, irmão, vamos pintar a sala. Ok, beleza, vamos comprar as tintas. Ok, só que não vai ser você que vai pintar. Ok? Eu vou passar por mão ali pintar. Aí eu já não quero mais ofertar tinta, porque eu não vou pintar. Pô, a ideia foi minha e eu não vou participar, eu não vou pintar, então eu também não vou mais dar tinta. Agora, Davi, ele está dizendo, vou construir um templo. E Deus está falando, você não. Aí ele entende, então Salomão. Só que, olha o que ele vai fazer, eu não vou construir, mas eu vou dar toda a oferta que eu puder. E Davi diz assim, do meu tesouro particular, já providenciei ouro, prata, madeira e tudo. E Davi diz, na hora da oração de Davi diz assim, Deus,
nós só te damos o que da tua mão nós recebemos, porque tudo veio de ti. Na tua mão está o engrandecer, da força. Essa é a ideia. Eu não posso simplesmente... Adoração não é fazer algo para Deus que eu quero, é fazer algo que Deus quer. Que Ele já me deu. Eu gosto da aproximação de Jesus da mulher samaritana. Porque Jesus chega para ela e diz assim, me dá água para beber. Eu fico procurando ali quando é que Jesus bebeu da água dela. Boa. Ele pediu. Boa. Você pode me dar água para beber? Mas ele nunca pegou. Ela desceu o canto, irmão. Quem terminou bebendo da água foi ela. Mas quem pediu água primeiro foi ele. Que Você louco. pode me dar água para beber? Engraçado que no meio da história ela vai dizer assim, mas como é que você vai pegar água? Porque você não tem balde. Você não tem um vaso. Você não trouxe nada, como é que você vai dar água para beber? E aí Jesus vai ensinar para ela a lição da adoração. Da adoração. Adoração não é a água que você tira do poço. Adoração é algo que eu já coloquei em você e que você deixa de sair para fora. Não é do seu interior. Isso é adoração. Algo que Deus pôs dentro dela e que ela vai entregar para Ele. Isso é adoração. A gente precisa voltar para o princípio em que nós entendíamos que a adoração é receber de Deus para dar para Ele. Porque quando Isaac pergunta para o Abraão assim, cadê o cordeiro? A resposta de Abraão é, Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, é Deus dando para ele mesmo. Sim. Deus proverá para si. Deus vai dar para ele mesmo aquilo que ele deseja. Então a adoração, às vezes a gente reúne o ministério de louvor e a gente assim, o que a gente vai cantar? O que a gente vai pregar? A ideia não é essa, a ideia é o que o Senhor quer ouvir sobre si mesmo. O que o Senhor gostaria de ouvir sobre si mesmo hoje? Porque louvor é elogio. Não é? Então, o que o Senhor quer, de que forma eu posso falar para Deus o que Ele é? E eu só posso falar para Ele o que Ele é, aquilo que Ele já revelou que Ele é. Sim. Porque se eu não tenho uma revelação de quem Deus é, como é que eu vou dizer para Ele quem Ele é? Eu vou falar para Ele que Ele é aquilo que eu penso que Ele é? E os meus pensamentos podem estar completamente equivocados em relação a Deus. É aí que está o grande problema. Muitas vezes os nossos pensamentos, a nossa visão de Deus está completamente equivocada em relação a quem Ele é. E é muito interessante, porque aqui neste monte, no Moriá, é onde Deus vai se revelar a Abraão de uma forma completamente nova. Ele já havia se revelado, agora ele se revela de outra forma, e lá na frente ele vai se revelar para Moisés e vai dizer que daquela forma ele não tinha se revelado nem a Abraão ainda. Então veja que Deus vai se revelando de tal maneira que a partir dessa revelação de Deus a gente passa a adorá-lo de verdade. Porque isso é progressivo. É. Nós vamos conhecendo a Deus à medida que nós vamos avançando nessa caminhada. Tem pessoas que chegou diante de Deus e conheceu Deus como o Deus que cura, mas que com o passar do tempo Deus não foi só aquilo. Deus vai se revelando em outras facetas, é a revelação progressiva de Deus, né? Uma coisa que o bispo falou que, meu Deus, bateu aqui de um jeito que, irmão, não sei se você entendeu isso, mas o bispo está dizendo que a adoração é entregar a Deus aquilo que nós já recebemos dele. E aí tu falou uma coisa assim, ó, nós recebemos dele. Deus proverá para si o cordeiro. Deus, ele recebe aquilo que ele já proveu. Sim. Agora veja, será que hoje a gente não está querendo receber de Deus? Só receber de Deus e não dar nada a ele? As pessoas, vou para o culto, eu vim receber, mas não tem. Olha o conceito errado. Isso foi tremendo. Quantas vezes isso é tremendo. Nós já ouvimos a expressão assim, Deus proverá. Ó, irmão, fica tranquilo, Deus vai prover, né? Como se Deus tivesse fazer algo para você. Não. O Deus da provisão, o Jeová Jiré, não é o Deus que provê para você.
Jeová Jiré é Deus provendo para ele mesmo. Então, passa por você, mas volta para ele. Isso é provisão de Deus. Então, quando a gente fala sobre a questão dízimo, quando a gente fala sobre oferta, nós estamos falando da provisão de Deus que passa por você, mas que volta para ele. Porque isso vai acontecer. Sim. Porque veja, quem proveu Isaac para Abraão foi Deus. E proveu para Deus mesmo. Porque a partir de Isaac vem o Jacó. E de Jacó as 12 tribos. Porque as pessoas têm dificuldade, pastor, de entender que aquilo que Deus provê não pode ficar retido em mim. Sim. Não pode. Aquilo que Deus provê tem que passar por mim, passa por mim. Não é questão de me anular, passa por mim, mas volta para ele. E aí que está a bênção. A bênção está em ser essa pessoa que Deus vai derramar sobre ela, que Deus vai passar pela vida dela. A provisão de Deus vai passar pela vida dela. Aí é que está a bênção. Passa pela vida dela e alcança o propósito de Deus. Sim, porque aí se torna o ciclo. A gente vai chamar de ciclo da bênção. Qual que é o ciclo da bênção? É aquilo que Deus passa por mim, alcança o propósito e volta para ele. E aí Deus pode derramar mais. Exato. E ficar aqui, né? E vira um ciclo. Sim. Agora, quando eu tenho a provisão de Deus, puxa, Deus proveu para mim, só para em mim, eu retive. Isso não é provisão. Não é bênção. Não. Então, a questão dele foi o quê? Quem deveria morrer era Isaac. Mas Deus substituiu, colocou o cordeiro. Olha o ciclo acontecendo. E aquele cordeiro morreu para quem? Morreu para Deus. E quem proveu? Foi Deus. Abraão não levou o cordeiro para cima do monte. O cordeiro já estava lá. Deus é tremendo. É lindo demais. Meu Pai. E a gente às vezes não entende isso. Então, querido, entenda uma coisa. Toda vez que Deus provê algo para você, é porque Ele está dizendo: devolva para mim. Deus nunca vai nos dar nada que você não possa dar a Ele de volta. Aliás, esse é o grande problema do cristão. É receber e não liberar novamente. Não, isso é mesmo. Por isso Deus nunca pede aquilo que Ele primeiro não proveu. Né? Ele nunca pede aquilo que primeiro Ele não proveu. É incrível. Isso fica fácil. Não é? Quando a gente entende que foi Deus que deu... E justamente, Deus nunca pede aquilo que Ele não proveu. Ele só pede aquilo que Ele proveu, porque assim nós ficamos sem desculpas. Não há desculpa. Não tem como dizer, mas Deus, eu não tenho. Opa, como? Como? Se Deus já proveu. Então, isso é uma coisa tremenda. Porque quando eu digo para Deus que eu não posso dar a Ele, eu estou dizendo que Ele não me deu. Eu estou dizendo para Ele que Ele não me deu. E se Ele me deu, eu estou mentindo e dizendo que Deus é mentiroso. O Senhor não me deu. Então isso é muito profundo, é uma coisa que... Porque a gente pode cometer o erro, pastor, porque a gente tinha aqui Ismael e Isaac. Então a gente pode cometer o erro que na hora que Deus pede aquilo que a gente ama, a gente pode querer dar o Ismael. Dá o Ismael. Por isso que Deus já é enfático. Deus já é detalhista. E a gente precisa aprender com isso. Ó, toma o teu filho. Se para aqui, toma o teu filho. Se para aqui, ele tem o que escolher. Tem opção. Agora Deus continua. O teu único filho, Isaac. A quem amas? Isso não é opcional. Aqui não tem opção. Não tem opção. Isso não é opcional. É Deus sendo específico e claro, dizendo, é exatamente isso que eu quero. E os cultos continuam sendo a mesma coisa. É exatamente isso que eu quero. Não tem opção. Não. Porque como diz Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. Não tem. Eu tenho o Ismael? Tenho. Mas eu não posso oferecer ele. Sim. Porque Ismael fui eu que gerei. Ismael foi fruto da minha impaciência. Ismael foi fruto do meu relacionamento com o Egito.
Sim. Eu não posso dar a Deus aquilo que eu produzi com aquilo que trouxe do Egito. Sabe, é uma coisa que a gente entregar para Deus aquilo que a gente quer. Não é por força e nem por violência. Então, às vezes eu percebo algo que é mais ou menos assim, eu vou entregar para Deus aquilo que é força do meu braço, aquilo que é o cansaço, é um enfado. Então a pessoa está fazendo. E por isso que não é adoração. Porque eu estou fazendo, mas eu estou fazendo aquilo que foi o meu esforço. Eu estou fazendo, mas eu estou fazendo no enfado da minha carne. É diferente. Não é prazeroso. Então a adoração não é algo que eu faço de uma forma que eu reclamo. E aí, bispo, nós vamos entrar numa questão, porque às vezes eu costumo dizer, poxa, eu estou cansado para ir no culto da semana, então tá bom, pode ficar em casa, não tem problema nenhum não, vai descansar. Descansa. Porque a pessoa ainda não entendeu que é um sacrifício, mas é um sacrifício de louvor. Então, ainda que é um sacrifício, tem que ser algo prazeroso. Era doído para Abraão entregar? Era doído. Mas ele fez, e fez como Deus mandou. Chamou de adoração. Chamou de adoração. Ele não fez lamentando. Ele não fez, oh Deus, o que eu tenho que fazer? Não, a gente não vê um minuto isso. E nem Isaac. Agora, eu vou fazer e vou reclamar. Eu vim aqui. Mas quem veio? O fulano veio, o fulano veio. Eu que vim? É melhor não vir. Porque essa adoração, aí quebrou o princípio da adoração. Não é algo que eu estou fazendo com prazer. Porque às vezes, quando eu estou cansado, saí do trabalho, eu tive um dia difícil, mas eu estou ali no culto mas eu estou aqui porque eu amo servir o Senhor. É prazeroso, eu tenho prazer em fazer isso. Glória a Deus, aleluia. O cansaço vai embora. Sim. Há uma promessa, né? O cansaço vai embora. É por isso que nesses cultos, quando a pessoa parte desse princípio, a gente vê que a pessoa pode ter chegado cansada, mas quando ela sai, parece que é outra pessoa. A pessoa sai e fala, uau, parece Deus me renovou. Mas é óbvio, eu vejo o Abraão quando desce do monte, mais feliz do que quando ele subiu. Muito mais feliz do que quando ele subiu. Agora eu fico imaginando isso, uma coisa aqui que passa na minha cabeça, a cara daqueles rapazes. Que Abraão disse, nós vamos subir, vamos adorar, e ele diz assim, o texto diz assim, na hora que o bispo estava falando, estava passando pela minha cabeça aqui, cadê aqui? E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Que fé é essa? O Abraão sabe o que ele está indo fazer? Sim. O Abraão sabe exatamente o que ele está indo fazer. E tornaremos, né? Tornaremos no plural, diz assim, eles estão subindo em dois. Ele já sabe que um vai ser sacrificado lá em cima. O Abraão sabe. Ele sabe que ele está indo sacrificar o filho. Mas ele está dizendo assim, tornaremos a vós. Eu estou indo matar o Isaac, mas eu vou voltar com o Isaac. Isso... O que é isso? Isso é, por isso que esse texto é messiânico. É o pai dizendo assim, eu vou entregar o filho, eu sei que o filho morre, mas eu vou trazer ele de volta. Ele não vai ficar lá. Ele não vai ficar lá. Por isso que a gente precisa prestar atenção também, quando diz assim, porque o verso de número 4... né, que é o verso anterior a esse texto que o pastor leu, está dizendo assim, ao terceiro dia. Olha aí, Ao terceiro dia. O que é que marca o terceiro dia? O terceiro dia é sempre o dia da ressurreição. O terceiro dia é sempre o dia da ressurreição. Por isso que nós vamos, adoraremos, ele morre, mas tornaremos. Olha esse texto de Hebreus,
capítulo 11, verso 17. Olha o que vai dizer. Hebreus capítulo 11, verso 17 diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo, agora, interessante essa palavra unigênito, porque Cristo é o unigênito do Pai. Cristo é o unigênito de Deus. Agora, primogênito é o primeiro nascido. Unigênito é o único. Primogênito é o primeiro gerado. O primeiro gerado é o primogênito. Unigênito é o único gerado. Cristo é o único que foi gerado de Deus. Isaque, olha o que o texto está dizendo, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ofereceu o seu unigênito. Então o que Deus considerou? Que Isaque foi o único que foi gerado de Abraão. Porque para Deus você só gera aquilo que Deus te deu. Aquilo que você gera fora da vontade de Deus, Deus não considera. Aquilo que você faz fora da vontade de Deus, para Deus é nada. Mas aquilo que é gerado na vontade de Deus, é o que Deus considera. E vai dizer, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou, olha só, considerou, o que Abraão considerou? Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar Isaque. É aí que ele está dizendo, a confiança dele está aí. Olha que ele fala para aqueles moços lá, fiquem aqui, eu vou subir com o menino, o moço, Isaque. É menino, a gente já volta lá atrás. Eu vou subir com Isaque. E havendo adorado, tornaremos a voz. Ali Abraão está dizendo isso aqui, ó, eu creio. Deus é poderoso, eu posso até matar o Isaque, entregar a Deus, Deus vai ressuscitá-lo. É incrível. Isso é fé. Fé. Isso é fé. Né? Se a gente pudesse, tanto que o texto está inserido dentro da questão da fé. Os heróis da fé. E aí a gente vai dizer, mas o que é fé? Fé é isso. É ter a certeza daquilo que vai... Porque as pessoas pensam que fé é escuro. As pessoas dizem, não, fé não é escuro. Abraão tinha certeza que ele ia morrer. Abraão sabia que ia ter que sacrificar Isaque. Deus pediu. Mas a fé nós vamos tornar. Eu vou fazer aquilo que Deus falou. Porque Deus garante aquilo que ele falou. Isso é fé. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas o que é fé? Fé. Né? Fé, olha só, fé. Primeira coisa, você precisa ter uma palavra de Deus. Uau. Fé não é uma coisa que você sai fazendo, eu vou fazer qualquer... Não, fé é você ter uma palavra de Deus. Uma instrução direta, clara, nítida. Por isso que a gente leu ali, ó. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem você ama. Específico, direto. Não tinha dúvida. A palavra foi clara. Não tinha como Abraão oferecer Ismael. Ismael não encaixava dentro dessas coisas. Né? Não fazia parte dos requisitos. Não de tinha Deus. como, ou seja, caminhar pela fé é caminhar em um caminho de clareza, nitidez. Não tem essa ideia de assim, puxa, eu vou caminhar, eu não estou vendo, né? Eu não sei como é. Não, você pode até não saber para onde está indo, mas você tem direção. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é direção. A fé não é cega dessa maneira como as pessoas dizem. A fé recebe instrução. Olha o que vai dizer aqui, ó. Toma o teu filho, verso 2 do capítulo 22 de Gênesis. Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha, não está que eu te mostrarei, que eu te direi. Então ele tem que estar sempre sendo guiado pela voz de Deus. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é fé. Fé não é o que você vê, fé é o que você ouve. E mais, e então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E seguindo aquilo que Deus disse, aí a Bíblia diz, ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu de longe. Ele só vai ver depois que ele ouvir. Entende? Que Jesus disse para ela, eu não te disse que se creres, crê no quê?
Crê naquilo que ele tinha dito para ela. Crê naquilo que ele já tinha falado para ela. Então a fé, a gente passa a entender que é justamente quando a gente ouve aquilo que Deus falou e a gente crê. Mesmo que a gente não está vendo. Porque Abraão não tinha visto, ele só tinha uma palavra. Só depois de caminhar naquela palavra é que ele vai ver. Tem muitas pessoas que querem a direção de Deus, mas não querem a palavra de Deus. Eles querem ver algo de Deus, mas não querem ouvir nada de Deus. Exato. As pessoas colocaram a fé de uma forma tão sobrenatural na questão visível, né? Fé é aquilo que você não vê, que elas se esquecem que a fé começa quando você ouve. O ver é consequência daquilo que eu ouvi. Então, eu preciso trazer essa consciência porque a importância de estar num ambiente onde a palavra é pregada. E dar crédito a essa palavra, dar ouvidos a essa palavra. É por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, é uma coisa, um ambiente a que as pessoas estão ali e elas não querem ouvir a palavra. Muitas pessoas não querem ouvir a palavra. Torcem o nariz para a palavra. Por isso estão fracas na fé. Eu costumo dizer que Jesus vai contar a parábola do semeador, e quando Jesus está falando sobre a parábola do semeador, ele diz que, na explicação, se você ouve a palavra e não entende, o diabo vem e rouba. Agora presta atenção, porque a gente fica pensando assim, o diabo vem e rouba. Não, ele está falando do solo do coração. Sim. Ele está dizendo, olha, a semente foi semeada no seu coração. Quando você recebe uma semente no seu coração e não entende ela, o diabo tem acesso ao coração do homem para roubar a semente. Ou seja, ouvir e não entender é abrir uma porta para que o diabo entre no meu coração e leve embora a semente. E Jesus vai dizer algo muito profundo sobre esse não entender. Por que não entendeu? Jesus vai dizer, porque ouviram de mau grado, ouviram de má vontade. Ouviram e não entenderam. Por quê? Porque ouviram de má vontade. Porque aquele que ouve para entender, ele tem que ouvir com atenção. Ele tem que emprestar não somente os ouvidos, mas o coração. Ele tem que se deixar ser trabalhado por essa palavra, por essa semente. Porque a semente, quando cai no solo, você pode enterrar ela ali, ela vai provocar uma mudança nesse solo. A semente, ela vai se romper e ela vai vir rasgando o solo. É aquela palavra que muitas vezes, aquela semente cai no coração e ela vem rasgando tudo. Porque ela tem que produzir, ela tem que brotar. Se ela ficar quietinha ali, eu quero aquela palavra que massageia o meu coração. Ela não vai produzir nada. Mas aquela que vem e provoca uma transformação, ela vem rasgando, ela rasga o coração, ela vem, o camarada sente aquele desconforto, mas ele diz, alguma coisa vai acontecer. Aí sim. Agora, quando ouve de mau grado, é porque já não quer que essa mudança aconteça, que essa transformação aconteça. E aí, quando o diabo percebe que a semente caiu, mas a pessoa não deu importância para ela, ele está para mim. Porque ele sabe que se essa semente produzir algo, a glória de Deus vai se manifestar. Entende? E isso tem, né, uma outra aplicação de que quando a semente cai na terra, a princípio a gente não vê nada. Não vê nada. Porque a movimentação está acontecendo por baixo da terra. A semente está ali e a gente está olhando para a terra e está dizendo assim, cara, não, eu fui no culto, eu ouvi a palavra, que efeito teve? Não... Os outros olhando, né, dizendo, esse cara foi no culto, mas está acontecendo aqui dentro. Está aqui dentro. Então isso me leva a entender que aquela manifestação repentina que a pessoa ouve, mas ela não processa, ela não pondera, ela não traz aqui para dentro,
fica só aqui nesse nível superficial. E a pessoa fica ali, aí aquele agito todo. Sim. Lembra que o senhor falava na imersão? É de dentro para fora. Para fora. Por que a parábola do semeador, que é comparada à palavra, a semente à palavra, ele vai colocar exatamente isso? Porque a semente comparada com a palavra, ela diz, é aquela que vai lá dentro e de dentro para fora ela vem. A palavra é isso. Aquilo que veio de Deus isso. E que agora vai voltar para ele. Por quê? Porque essa é a intenção de Deus. Eu coloco em você e depois volta para mim. Isso é glorificar a Deus. E é lindo que a semente é plantada ali. Mas quando ela der fruto, uma semente pode produzir muitos frutos. E é justamente isso que Jesus fala. Né? Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Porque é impossível, querido, é impossível, né? Você pode plantar uma semente de milho, a colheita... Não é uma semente, são um milharal. Esse é o propósito, esse é o projeto, né? Eu acredito, né, que faltaria tempo para a gente estender toda essa revelação. Sim. Aqui. Quando o bispo fala do terceiro dia, veio ao terceiro dia ele viu, e aí o bispo fez a conexão com a ressurreição do Cristo ao terceiro dia, porque o terceiro dia a gente falou, é sempre o terceiro dia, o terceiro dia é o dia da ressurreição. E a gente lendo em Gênesis, a gente vai ver justamente esse princípio aqui em Gênesis, quando vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra é sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, houve luz, viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas, chamou luz dia, trevas noite, foi tarde de manhã, primeiro dia. Disse Deus, haja uma expansão, porque aqui, irmão, o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó, aqui está dizendo que a terra estava sem forma e vazia, então você pode dizer, a terra estava morta. A terra está morta. Então no primeiro dia, Deus começa a trabalhar. Está aqui. Aí vai dizer aqui, haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas, fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão, assim foi, chamou Deus a expansão céu, e foi tarde de manhã, o segundo dia. A terra ainda está morta. E aí vai dizer aqui, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. Então a terra está submersa. Primeiro dia, a terra está ali, debaixo da água. Segundo dia, a terra está ali, debaixo da água. Mas no terceiro dia, a terra ressurge. Então o terceiro dia, esse ressurgimento, essa ressurreição. É Jesus no primeiro dia está debaixo da terra, no segundo dia está debaixo da terra, mas no terceiro dia tem que aparecer. É a mesma coisa, o princípio. Ao terceiro dia ele viu o lugar de longe. Ao terceiro dia ele viu o lugar, foi para lá. E não vai passar no terceiro dia. E isso, e presta atenção, essas coisas, irmão, que eu vejo na Bíblia, e às vezes a gente é mal interpretado, mas são essas coisas que a gente lê, né, e nos chama a atenção. Sim. Porque poderia ser logo no primeiro dia. Podia ser no segundo, podia ser no quinto. Mas ele chegou exatamente no terceiro dia. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu vou colocar você direto no terceiro dia. Por que direto no terceiro dia? Porque lá em cima já tem um cordeiro para viver o primeiro e o segundo. Eu fui chamado para viver a ressurreição. A ressurreição. Eu não fui chamado para a morte. Para a morte o cordeiro que foi. Sim. Eu fui chamado para viver o terceiro dia. Sabe que o pastor Vini, um amigo, né, lá de São Paulo, da comunidade Rafá, certa vez ele falou uma coisa muito interessante. E isso daí é muito importante para a gente entender a respeito da fé. Ele disse que a palavra que Deus tinha dito para Abraão no primeiro dia era: sobe ao monte e sacrifica o teu filho. Então Abraão subiu. Quando diz que é o terceiro dia, então o primeiro dia a palavra que ele tem, sacrifica o teu filho.
Segundo dia, a palavra ainda é essa: sacrifica o teu filho. Mas quando ele chega no monte, prepara o sacrifício e vai descer o cutelo, aí vai estar escrito: Abraão. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor diz: não toques no menino, não faça nada com Isaac. Então veja, se Abraão fica com a palavra do primeiro dia, ele mata Isaac. Se ele fica com aquela palavra do primeiro dia, ele mata Isaac. É a mesma coisa dos discípulos que Jesus ressuscita e eles estão trancados dentro da casa, porque eles estão com a palavra do primeiro dia. Mas já chegou o terceiro dia e tem uma palavra de ressurreição. E sabe que tem muita gente assim, que ainda está com aquela palavra lá de trás, de morte, com aquela palavra que acabou tudo, quando já tem uma palavra dizendo: ei, o Messias já ressuscitou. É isso que acontece com os discípulos a caminho de Emaús. Eles estão com a palavra do primeiro dia. Você não sabe o que aconteceu? Ele morreu. Onde é que você estava que você não viu que ele morreu? E Jesus está falando. Está falando com eles, mas eles estão com a cabeça deles está lá na sexta-feira. Está lá na sexta-feira. E o domingo já chegou, eles estão lá na sexta-feira. nós somos uma igreja que vive com a cabeça na sexta-feira. Infelizmente. Para nós, Cristo veio e morreu. Parece que a gente não adora um Cristo ressurreto. Porque a pessoa chega no culto com aquela cara de sexta-feira. Sexta-feira! A pessoa chega no culto com aquela cara de sexta-feira. Aí está cantando, ela ressuscitou. E geralmente essa canção, lá atrás, a pessoa cantava e fazia aquela coreografia que toda igreja sabia. Ressuscitou. E a pessoa está assim, ó, ressuscitou. Não, cara, ressuscitou, irmão. Porque a palavra da sexta-feira parece que é maior do que a do domingo, do terceiro dia. O dia que nós entendemos o peso do terceiro dia e que nós estamos ali, vai ser diferente. Vai ser diferente. Nós temos que ser a igreja do terceiro dia, da ressurreição. Da ressurreição. A igreja da ressurreição. Quando acontece a crucificação, né, por mais que todos os discípulos saíram, se espalharam, João estava ali. As mulheres, Maria estava ali. Ninguém recebe instrução de Jesus para dizer assim: olha, vá lá e diga que eu morri mesmo. Vá lá e diga que eu estou morrendo na cruz. Ninguém. Porque a palavra não foi anuncie isso. Mas quando Jesus ressuscita no terceiro dia, que ele encontra Maria, ele vai dizer assim: ó, vá lá e anuncia que sou eu. Eu acho muito interessante. Olha, o bispo fala uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas crucificam Pedro quando ele diz: vou pescar. Né? Então ele fala: o Pedro voltou para a velha vida, mas Pedro está obedecendo uma palavra. Porque Jesus disse para Maria Madalena assim, diz assim: vá, anuncie aos meus irmãos e a Pedro que eu estou indo adiante deles para a Galileia. Então é uma ordem de Jesus. Então Pedro volta lá. Pedro volta para a Galileia. E Pedro vai fazer, quando ele diz: vou pescar, se Jesus está dizendo para mim que ele vem encontrar comigo, então é para fazer renascer tudo, é para começar tudo de novo. Então Pedro vai pescar. E é interessante que a mesma cena de quando Jesus encontra Pedro e ele não pesca nada, e Jesus diz para ele lançar a rede à direita do barco, é a mesma cena que vai acontecer. A única diferença é que dessa vez o peixe não entra na rede, ele está lá na margem no fogo. Já está preparado. Já está preparado. É? Jesus pergunta assim: ei, filhos, tem alguma coisa aí para comer? Esse senso de humor de Jesus é fantástico. De novo. Esse senso de humor de Jesus é uma coisa que me deixa, sabe, maravilhado. Ele diz: ei, eles sabem que eles não pegaram nada, bispo. E ele está dizendo: tem alguma coisa aí para comer? De novo. Olha ele de novo dizendo assim: o que vocês podem me dar? Tem alguma coisa aí para me oferecer? Já tinha. Ele já tinha, né? Mas ele está dizendo: tem alguma coisa aí? É muito maravilhoso. Queridos, essa é a palavra de Deus.
Isso é a palavra de Deus, né? Isso aqui é o que está escrito, né? Se você todas as vezes o que é combinado aqui? Qual foi a nossa direção? Tu estava dando aula no Ruios, não era isso? Eu estava dando bibliologia do lado de lá, peguei o carro e vim correndo, cheguei aqui esbaforido e de repente Deus é tremendo. Essa é a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Isso é o que está escrito, né? A gente vai colocando aqui um parênteses, né? Fechando aqui esse momento, agradecendo a Deus pela vida de cada irmão, irmã que passou, entrou, que vai entrar no decorrer da semana e acessar essa live, porque estar aqui para nós é um motivo de alegria. Compartilhar das Escrituras é prazeroso. Demais da conta. E isso para nós é um motivo que nos faz agora 11h30 da noite, né? O pastor Ricardo ainda atravessa a cidade para ir para casa, estar aqui. Mas é gostoso demais, né? Esse tempo é um tempo tão precioso que a gente não vê a hora passar e a gente espera chegar. Sim. A gente espera, eu espero esse momento, a gente compartilhar junto, bater esse papo, essa comunhão, que é o que a gente fazia tomando um café. E aí a gente está aqui batendo esse papo e a gente vê quantas coisas vão fluindo, né? Que eu tenho certeza que muitas coisas também você que está aí assistindo deve ter, sabe, absorvido, também se alegrado. Então esse momento é muito prazeroso. E aí foi o que o bispo conversou de voltar para segunda-feira, porque muitas vezes a sexta-feira a pessoa sai do culto, às vezes tem que ir para algum lugar, tem algum compromisso. Segunda-feira, pelo menos a pessoa chega, está tranquila, dá tempo de assistir um pouco mais, participar, acompanhar. Então aí as lives passam a ser de segunda-feira outra vez. Eu creio que vai abençoar muito sua vida. Maravilha, queridos. Mais uma vez. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Queridos, esperamos segunda-feira que vem. Curta, compartilha, comenta. Na próxima semana a gente está de volta com mais um Está Escrito. Deus te abençoe. Queridos, fica com Deus. Falou.